Oi gente, tudo bom? Então, hoje eu vou falar sobre um assunto que eu tô querendo falar há bastante tempo, só que é um assunto bem complicado pra mim, mas é uma coisa que eu tô querendo falar há bastante tempo e eu sou péssima com a câmera, então nunca pensei em gravar ou falar sobre isso. Porém, eu acho um assunto totalmente necessário. Ainda mais quando eu sei que tem pessoas próximas a mim passando pela mesma coisa e eu não consigo ajudar. Então, eu tô com o coração a mil. Mas então, hoje eu vou falar sobre o meu antigo relacionamento, que era um relacionamento totalmente abusivo. E por que eu tô falando tudo isso? Porque o relacionamento abusivo, ele nos traz traumas enormes. E psicológicas, até de saúde mesmo. Problemas sérios de saúde. E eu não sou psicóloga, eu não tenho como usar argumentos ou explicações que um psicólogo talvez não, com certeza passaria, mas eu vou falar da forma que eu vivi e da forma que eu vi de perto como funciona. Eu conheci o meu ex na igreja e, como qualquer outro abusador, o abusador, ele de início, ele é uma pessoa maravilhosa e que você não consegue perceber nenhum indício de como essa pessoa vai se tornar ou do que essa pessoa realmente é. Então, de início, ele era uma pessoa totalmente cativante, era uma pessoa totalmente boa pra mim. E eu, obviamente, com 15 anos, eu me apaixonei por ele. Eu real tô suando frio. E eu tô realmente nervosa porque é muito difícil falar sobre isso ainda. Mas falar sobre isso pra mim talvez me ajude a esquecer melhor o que aconteceu e ajudar outras pessoas. Então, por isso eu acho importante falar sobre o que aconteceu. Eu fiquei 5 anos com meu ex e em todo esse tempo eu passei muita coisa que praticamente ninguém sabe e tem coisas que ninguém sabe. Então, para começar, eu conheci na igreja aos 15 anos e ele era uma pessoa maravilhosa para mim. Então, de início, os ciúmezinhos eu comecei a achar que eram bonitinhos e a gente pensa que a pessoa tá com ciúme, é fofo. E foram coisas sutis, foram coisas bem pequenas. E é assim que o abusador ele começa a agir. Era fotos, roupas que eu poderia usar, amizades, principalmente com homem. E eu comecei a me afastar dos meus amigos. Eu sempre tive amizade com homem. Então, a primeira coisa que aconteceu foi me afastar dos meus amigos. E logo depois das minhas amigas. E as minhas amigas não prestavam. E tudo que elas aconselhavam, ele me convencia ou tentava me convencer que era porque queriam ver a gente separados. Então, eu me afastei das minhas amigas, até que eu só tinha ele para desabafar. Então, eu só tinha ele para conversar. Eu só tinha ele comigo. Então, tudo que acontecia era ele que estava ali. Dessa forma, o abusador te convence que tudo que acontecer você pode contar com ele. Até que ele começou a tentar me afastar da minha família. E até para ir para festas de família, assim, a minha família
é tudo pra mim. Nós somos muito unidos e ele começou a tentar me afastar disso. Então, tudo que ele não tinha, que era o apoio da família dele, ele queria tirar de mim. Eu me lembro de uma vez de estar na festa, no aniversário de alguém da minha família. Eu tinha pavor dele fazer escândalo, então eu tentava amenizar ao máximo tudo que ele fazia. Então, para não ocorrer escândalo, eu fazia tudo o que ele queria. Então, ele começou a me afastar da minha família, porque a minha família não gostava dele por diversas atitudes que ele tinha, e eu não enxergava isso. Então, ele começou a tentar me afastar da minha família, alegando que ninguém queria ver a gente feliz. E eu lembro de uma festa no aniversário de alguém que eu tava, e ele me mandou descer porque minha tia mora em apartamento. E eu desci. E ele disse pra mim que se eu continuasse indo em festa de família em que ele não pudesse estar, a gente iria terminar. E tudo, a forma como o abusador age é sempre te ameaçando de alguma coisa e principalmente de ficar sozinha e de ficar sem ele. Com isso vem choro, drama e etc. E aí você se sente culpado. Então tudo que eu fazia e que ele agia dessa forma, chorando e dizendo que estava sozinho e que não amava ele e tudo mais, eu me sentia culpada e eu botava a culpa em cima de mim. E por diversas situações e diversas coisas, era dessa forma que ele agia. Aniversário da minha sobrinha de 1 ano, ele não foi convidado, porque meu irmão não suportava ele. E mais uma vez ele me fez me sentir culpada por ter ido. Eu fiquei com febre no aniversário da minha sobrinha, com febre sentimental, porque eu me sentia hiper culpada por aquilo que estava acontecendo. Voltando ao início do namoro, eu perdi a minha virgindade aos 15 anos com ele. E até então, por mais que tivessem brigas e tudo mais da minha família, da minha mãe, e que a mãe não aceitava o namoro, e eu briguei muito com a minha mãe pra minha mãe aceitar que eu ia ficar com ele, que eu queria ficar com ele mesmo sendo bem nova. Minha mãe não tem culpa de nada do que aconteceu, muito pelo contrário. Ela tentou de todas as formas me afastar dele. Mas na minha infinita teimosia, eu briguei até o fim pra continuar. Aos 16 eu engravidei. E aí começou o inferno. Eu perdi o apetite sexual. Porque é normal uma mulher perder o apetite sexual nos 3 primeiros meses. E aí ele começou a dizer que eu não amava ele e que eu não tinha mais vontade de fazer nada com ele, e enfim, a culpa era sempre minha. E que se ele procurasse alguém na rua, a culpa seria minha e etc. E aí, eu lembro de uma vez, eu já estava com uns 8, 9 meses, por aí. Eu estava bem cansada, porque eu estava grávida. E eu sempre fui bem magrinha, então eu só tinha barriga. Eu estava muito cansada. E nós fomos pra casa de uma amiga nossa, em comum. E a gente foi dormir. E aí, ele queria fazer sexo. E eu disse que não, que eu estava cansada, que eu queria dormir e que eu iria dormir. E eu lembro dele dizer pra mim que se eu dormisse, ele iria tacar um copo de água na minha cara e iria ficar me acordando até eu ter relação sexual com ele.
Eu lembro de não dormir a noite inteira, ficar acordando o tempo todo no susto, com medo dele fazer alguma coisa comigo. E aí quando eu acordei pela manhã, ele disse pra mim que ele parou de falar comigo, ele não queria falar comigo de jeito nenhum, e disse pra mim que a culpa era minha, mais uma vez, porque eu não tinha tido relação sexual com ele. Eu lembro de vezes dele forçar a relação sexual comigo, mesmo grávida. E quando eu não queria, pois dizia que estava sentindo dor, ele forçava o sexo anal. E por vezes, mesmo sem saber, eu fui estuprada pelo meu ex. Como assim ser estuprada tendo um relacionamento? A partir do momento que a gente diz não e a pessoa força, é considerado estupro. E eu lembro de uma vez de não querer ter relação e ele me pegar pelos braços, botar minha mão pra trás e forçar o sexo anal. E mesmo eu gritando, falando pra parar e etc, ele não parava. O porquê eu demorei tanto tempo pra fazer um vídeo e falar sobre isso? Porque eu sei que trilhões de pessoas vão me julgar porque, você continuou com ele mesmo ele fazendo tudo isso. É muito difícil a gente estar num relacionamento e a gente perceber o quanto abusivo aquilo dali é, o quanto não é certo e enxergar o que aquela pessoa está fazendo na nossa vida. Diversas vezes eu briguei com a minha mãe porque eu não queria que ela soubesse de nada do que estava acontecendo. Eu me afastei da minha mãe. Eu fiquei 5 anos afastada da minha mãe sem contar nada pra ela. E até hoje, a minha mãe não sabe metade do que aconteceu. E vai saber agora. Eu tentei por bastante tempo porque eu queria ter uma família. Então eu achava que se eu suportasse tudo aquilo que estava acontecendo, eu teria uma família. E meu filho cresceria com o pai ao lado e eu teria um esposo e eu achava que ele iria mudar. E por vezes a minha mãe me perguntava o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, porque eu estava triste, ou coisas do tipo, e eu dizia que era nada, quando eu queria contar tudo pra ela. Mas eu não queria que a minha mãe... Eu não queria que a minha mãe sofresse. Eu não queria que ela sofresse por mim, sabe? E soubesse de tudo que estava acontecendo comigo. Porque no final eu me sentia muito culpada. Porque eu estava permitindo que aquela pessoa fizesse aquilo comigo. Então eu me afastei da pessoa que eu mais amo nessa vida. Além do meu filho. E eu passei praticamente 5 anos, entre aspas, sozinha, porque eu não queria dividir nada do que acontecia com ela. Então eu me afastei de todas as minhas amigas, eu me afastei da minha família e eu me afastei da minha mãe. Depois que meu filho nasceu, eu comecei a trabalhar. E o meu ex nunca gostou de trabalhar. Então eu praticamente trabalhava para sustentar ele. Fora que ele controlava completamente todo o dinheiro que eu tinha. Então tudo eu tinha que gastar com ele, eu tinha que pensar nele. E se eu não pensasse, se eu comprasse alguma coisa pra mim e não sobrasse um dinheiro pra ele, era um inferno. Ele fazia uma pressão totalmente psicológica, dizia que eu não amava, que eu não pensava nele, que
Ele tava com fome, eu queria comer, eu queria comprar alguma coisa e eu não pensei nele antes. Então, ele fazia toda uma pressão psicológica. Eu amamentei meu filho apenas 2 meses, porque meu leite secou, enfim. E eu lembro de uma vez eu pedi pra ele fazer uma madeira de manhã, que eu estava muito cansada. Além de acordar a madrugada inteira e ficar com meu filho e trabalhar e etc. Ele disse que não ia fazer. E aí rolou uma discussãozinha ali na hora, tipo, vai fazer, não vai fazer. E eu levantei pra fazer. Até que ele levantou atrás de mim e falou, agora eu vou fazer essa merda. E eu puxei a leiteira da mão dele. Ele puxou de volta. E eu virei as costas pra fazer a mamadeira. E ele me deu um soco nas costas. Esse soco, eu não sei se foi um soco ou se foi um chute, que eu faltei o ar. E eu não conseguia respirar e me tranquei no banheiro. Só que eu lembrei do meu filho. E eu saí correndo pra pegar o meu filho. E às vezes ele me batia com coisas, ele não me batia diretamente, mas ele me batia com coisas, tacava coisas em mim. Ele fazia uma pressão psicológica enorme, dizendo que eu não ia ficar com ninguém, que ninguém iria me querer. E por muito tempo eu acreditei nisso. Então eu comecei a trabalhar e eu lembro dele ir no meu trabalho quase todos os dias pra ver com quem eu tava, com quem eu conversava, o que eu estava fazendo, mesmo que eu estivesse trabalhando. E eu lembro de uma vez de compartilhar um meme que é de uma música. E ele simplesmente... é uma música da Fresno. E ele simplesmente pegar, entrar nas minhas redes sociais e me chamar de piranha pra baixo, mesmo sem ter nada a ver com a música, não tem nada demais. E eu tava trabalhando. E daqui a pouco o meu ex-gerente me chamou na sala dele, pediu pra eu abrir meu telefone celular pra eu ver minhas redes sociais e ver meu Facebook. E tinham vários xingamentos, várias coisas. E eu me senti totalmente humilhada, porque todo mundo no meu trabalho tinha visto aquilo dali. E ninguém entendia, porque eu ainda tava com ele. E logo depois disso, que meu gerente me chamou, minha ex-coordenadora me chamou. Que é uma pessoa que eu lembro todos os dias do que ela falou pra mim. E ela... em nenhum momento ninguém me julgou. E ela sentou comigo e falou assim, Raíssa, o que você tá fazendo da sua vida? Eu estive num relacionamento assim, e eu só consegui sair quando eu parei pra pensar o que eu estava fazendo com a minha mãe e comigo. O que eu estava fazendo com a minha mãe, porque minha mãe se preocupava comigo. E nela doía 2 vezes mais. E ali eu parei pra pensar, o que eu tô fazendo comigo, o que eu tô fazendo com a minha mãe, o que eu tô fazendo com o meu filho. Minha mãe não me criou pra passar por isso, minha mãe não me criou pra aturar essas coisas. Mas mesmo assim, eu ainda fiquei mais tempo com ele. Depois disso vieram várias humilhações de estarmos em algum lugar e ele dizer que eu estava olhando pra alguém sem nem eu ter visto a pessoa antes. Justamente porque provavelmente ele estava olhando pra outra pessoa. Tacar coisas em mim no meio da rua. Eu lembro de uma vez de estar num ponto de ônibus e ele tacar um biscoito inteiro em cima de mim. Um biscoito de fofura. Chega a ser engraçado, só que é totalmente humilhante quando você está na frente de um monte de pessoas e você é largado sozinha, toda suja, e com uma pessoa gritando com você. Ele já me brigou comigo no meio da rua e saiu correndo.
E eu indo atrás dele que nem uma idiota. E, enfim. Foram várias as humilhações que eu passei com ele. E até que eu comecei a enxergar que eu não merecia nem precisava passar por aquilo. Eu pesava 40 a 45 quilos porque meu peso ficava oscilando. Eu não conseguia ganhar peso. Eu recebia a ligação dele todos os dias, me ameaçando para eu dar dinheiro para ele. E ele sumia às vezes por dias. Hoje em dia eu não consigo ouvir o toque de telefone da minha mãe, porque ele me ligava todas as noites, sem cessar, todas as noites. Não tinha um dia que ele não me ligasse pra me xingar, ou pra me diminuir, ou pra me ameaçar pedindo dinheiro. Às vezes ele botava alguém pra falar comigo no telefone. E eu tomei trauma total, do toque de telefone da minha mãe, de casa. E eu nunca tinha ouvido falar sobre relacionamento abusivo. E eu só fui entender tudo o que estava me acontecendo, tudo que tinha acontecido depois que eu terminei. Então, foi aí que eu procurei ajuda. Mas quando você está num relacionamento, você não percebe o quão abusiva aquela pessoa é, o quão ruim é aquele relacionamento. Então você vai agindo no automático, achando que você vai mudar, que aquela pessoa vai mudar, que você vai conseguir mudar aquela pessoa. E você não consegue entender porque você tá ali. Então, às vezes eu vejo pessoas falando assim, mas essa pessoa passou por isso tudo e continuou com o cara porque ela gostava. Não. Muitas vezes a pessoa ela é ameaçada, a pessoa não tem forças para sair daquele relacionamento sozinha. E tem filhos e muitas mulheres, por tudo o que nos foi ensinado, né, há um tempo atrás, muitas mulheres foram ensinadas que elas têm que aturar aquele relacionamento. Muitas mulheres foram ensinadas pelos pais que quando elas casam, elas têm que aturar, elas têm que compreender o marido. Porque aquilo dali é coisa de homem. Tem que aceitar as traições, tem que aceitar os estresses do marido, porque ele chega cansado do trabalho, ou estressado do trabalho, e a gente tem que engolir. E muitas mulheres também têm medo. Eu digo homens também, porque tem homens que passam por relacionamento abusivo. E eu conheço alguns. Mas a gente é ensinado que a gente tem que entender o lado do outro. E quando a gente casa, a gente tem que aturar tudo aquilo que acontece. Algumas pessoas que têm religião como a evangélica, ela tem que ter fé que aquilo vai mudar. E eu digo uma coisa que eu ouvi e que eu acredito que seja muito válida. Se o seu pastor, ou qualquer outra pessoa que seja, disser para você ter fé que o seu marido vai mudar, e que não é para você se separar porque Deus não se agrada disso, denuncie seu marido e o pastor. Eu ouvi isso. E eu cresci na igreja evangélica. E eu levei isso comigo. E muitas pessoas ao nosso redor, elas sabem tudo o que acontece. Mas ninguém tem coragem de dizer pra você sair daquilo ou abrir seus olhos. A maioria compactua ou a maioria prefere não se meter. Então, é muito difícil para algumas pessoas quando não se tem apoio de amigos ou qualquer pessoa próxima. E é por isso que eu entendo quando algumas pessoas aturam casamentos longos com traições e
quando apanham no casamento e aturam aquilo dali e vão levando, seja por causa dos filhos ou por qualquer outro motivo. Sempre tem um motivo. O relacionamento abusivo, ele não acontece porque a gente quer ou porque a gente permite que aconteça com a gente. A gente fica doente dependente de alguém. E por isso a gente precisa de ajuda psicológica, porque a gente não consegue sair dali sozinho. Então, nós precisamos buscar ajuda. E se você conhece alguém que esteja passando por isso, ajude essa pessoa também. Que é muito difícil você se levantar sozinho. É muito difícil você entender o que você está passando. E às vezes você não quer que a outra pessoa descubra ou que a outra pessoa saiba aquilo que você está passando para não incomodar. A gente acha que a gente vai estar incomodando os outros. A gente acha que o outro não vai se importar ou coisas do tipo. Então, procure ajuda, procure ajudar, procure julgar menos. E muita gente me pergunta o porquê eu não terminei. Mas eu era ameaçada todos os dias. E meu maior medo era que acontecesse alguma coisa com meu filho. E quando meu filho nasceu, a minha bolsa estourou em casa. E eu fiz o meu ex-padrasto passar na casa dele ainda para avisar, porque ele não tinha telefone celular. Meu filho nasceu às 10 horas da manhã, 10h17 da manhã, e ele apareceu na maternidade às 4. E enfim, ele nunca ligou muito pra isso. Tudo que eu fazia eu tinha que pensar nele primeiro. E se isso não acontecesse, rolava briga. E eu lembro de vezes dele me dar dinheiro pra comprar fralda pro nosso filho e depois voltar pra buscar o dinheiro. E gritar comigo e dizer que eu não pensava nele ou coisas do tipo. E que ele não era prioridade na minha vida. Então, tudo que eu fizesse, eu tinha que pensar nele primeiro. Esse é um dos indícios do abusador. E quando você não coloca essa pessoa como prioridade, a culpa também volta pra você. Então, a todo tempo você vive sentindo culpa. Tudo que você sente é culpa o tempo inteiro, de tudo que você faz. Então, eu tinha que andar, falar, me vestir e ser do jeito que ele era. Do jeito que ele queria que eu fosse, na verdade. E se eu não agisse dessa forma, ele gritava, brigava, me humilhava. E já teve trocentas vezes de me humilhar no meio da rua, pegar minhas coisas, colocar do lado de fora, me mandar embora da casa dele com meu filho. E quando eu não queria ter relações sexuais com ele, eu era uma péssima pessoa, ele me deixava sozinha dentro de casa, ia pra rua. E foram muitas situações. E em todas elas ele me fazia me sentir culpada. Tudo que acontecia era culpa minha. E de uma forma muito intrigante, o abusador, ele consegue te convencer que aquelas coisas são culpas suas, mesmo quando não tem lógica que seja. Mas ele consegue te convencer que sim. Então você vive o tempo todo com medo de magoar aquela pessoa, porque você ama. Então você não quer que ela fique triste. E com isso você vai se fechando. E foi o que aconteceu comigo. Eu me tornei uma pessoa depressiva. E eu não queria mais ficar com meu filho. Eu só queria ficar trancada dentro do meu quarto. Eu chegava em casa, eu falava com meu filho, brincava com ele um tempo e depois eu me trancava no meu quarto de novo e no dia seguinte era trabalho de novo. E assim eu fiquei por muito tempo. Eu perdia meus empregos, eu não conseguia ficar fixa no emprego. Porque ele aparecia, fazia escândalo e me humilhava. E quando eu não dava dinheiro pra ele, ele me humilhava de novo. Se ele me visse conversando com alguém, ele gritava e brigava comigo. Ele já tentou entrar em trabalhos no momento em que eu estava atendendo o cliente.
Então, era o tempo todo isso. E se ele estivesse doente e eu não aparecesse, a culpa era minha. Se acontecesse alguma coisa, se ele precisasse de alguém, de alguma coisa, e eu não estivesse por perto, a culpa era minha. Todos os dias ele me ligava e se eu não pudesse ficar com ele no dia seguinte ou naquele dia, porque ele queria ficar comigo, ele queria ter relação sexual, a culpa era minha de novo. E eu vivia todos os dias assim, levando culpa por trocentas coisas. Então eu me tornei uma pessoa totalmente depressiva. Eu chorava o dia todo. Eu comecei a ter ansiedade. Eu comecei a sentir muita falta de ar. E a primeira vez foi com ele. A primeira vez que eu tive ataque de pânico, eu estava com ele. Numa briga que a gente teve. Eu não lembro por qual motivo, mas eu comecei a ter ataque de pânico. E foi horrível. Horrível, horrível, horrível. E hoje em dia eu tenho ansiedade. Por conta dele. Por tudo aquilo que eu vivi com ele. Então o relacionamento abusivo, ele nos traz traumas que vão ficar pelo resto das nossas vidas. E se a gente não buscar ajuda, a gente não vai conseguir se livrar disso. Então eu aconselho a quem estiver passando por isso, ou quem acabou de sair de um relacionamento, procurar ajuda psicológica. Porque vai ter momentos que você vai se lembrar, vai ter atitudes que você vai ter até no próximo relacionamento que vai ser causado por danos anteriores. Eu hoje sou casada, mas eu ando aprendendo a não ter atitudes por causa do meu relacionamento antigo. Eu me tornei uma pessoa totalmente... eu não tenho confiança em mim. Eu tô aprendendo a lidar com isso. Mas isso me tornou uma pessoa com uma autoestima muito baixa. Então, eu, por muitas vezes, sou muito insegura. E o relacionamento abusivo, ele nos faz isso. Ele nos traz isso. A gente fica com traumas que talvez vão ser levados com a gente para sempre. Então, se você está passando por isso hoje, busque ajuda. Procure um psicólogo, procure se ajudar para você esquecer os fantasmas passados. Porque, infelizmente, é uma coisa que fica para sempre marcado na gente. Ano passado, eu fiz uma postagem que eu alcancei mais ou menos mais 5.000 mulheres. E eu recebi muita mensagem de mulheres que estão passando por isso. E algumas eu conversei e algumas conseguiram sair desse relacionamento. Mas outras eu não tive mais contato. Eu lembro de uma que eu fiquei desesperada, mas eu não conseguia mais falar com ela. Ela tava conversando comigo e nada, ela falou assim: ele acabou de chegar. Não me manda mensagem porque ele vem no Instagram e ele vai me bater. E aí ela nunca mais falou comigo. E teve uma vez, depois de muito tempo, eu mandei mensagem pra ela como quem não queria nada, mandei um oi. E ela não me respondeu mais. E são essas pessoas que eu quero alcançar, que eu quero ajudar. Porque a gente pode sim sair de um relacionamento assim, dessa forma. E a culpa não é nossa. A culpa não é sua. Você é forte, você é linda. Você não precisa disso. Você vai sim encontrar alguém. Você não é um lixo. Você não merece ouvir isso.
E nada do que é feito com violência é por amor. A gente, quando tá num relacionamento abusivo, a gente tende a acreditar que tudo é culpa nossa, e não é. Nada é culpa nossa. Nada daquilo ali que é feito é por amor a você. Se ele levantou a mão pra você uma vez, se ele levantou a mão pra você uma vez, ele vai levantar de novo. E ele não vai mudar. Se não mudou na primeira, ele não vai mudar na segunda. E não adianta insistir. Ele não vai mudar. Então, se você tá passando por isso, busque ajuda. Saia desse relacionamento. Porque as coisas não vão melhorar. Infelizmente, as coisas só pioram. Quanto mais a gente dá chance, quanto mais a gente acredita que aquilo dali vai mudar, não vai. E a gente tem o sério problema de acreditar que a gente é capaz de mudar alguém quando a gente não é. Depois que eu me separei, eu descobri trocentas traições, coisa que eu acreditava que ele nunca fosse capaz de fazer comigo. E eu não o vejo há anos, e ele não vê meu filho há uns 3 anos. E também não procura saber. Então, nós somos fortes o suficiente para enfrentar isso, para sermos mães e mulheres livres. Não é porque essa pessoa disse pra você que você não vai conseguir, ou que você não vai ter ninguém, ou que ninguém vai querer você, porque é mentira. Não é verdade. Você tem que se amar, sentir amor por você, sentir amor pela mulher que está aí dentro. Não deixe ela morrer. Eu deixei a pessoa que eu era morrer por 5 anos. E hoje eu me sinto livre. Livre para fazer minhas escolhas, livre para ser quem eu sou, livre para amar, livre para viver a vida. Não ser dependente de um amor que não existe. Não ser dependente de uma pessoa doente, de uma pessoa que não quer me ver bem, de uma pessoa que não cuida de mim. Você não merece ser humilhada, você não merece apanhar de ninguém. Você não merece passar por isso. E eu espero muito poder ajudar as pessoas que estão passando por isso. Quando a gente tá num relacionamento abusivo, a gente não consegue enxergar o quanto essa pessoa é ruim pra gente. A gente se torna dependente. É como se fosse uma droga. É como se aquela pessoa ali fosse a minha droga. Então a gente não consegue se libertar desse problema. A gente não consegue se libertar daquela pessoa. É como se eu fosse dependente daquilo. Então, para eu viver, eu preciso daquilo. Para eu ser feliz, eu preciso de uma dose daquilo. E é por isso que é muito difícil se libertar de uma pessoa abusiva. A pessoa abusiva, ela faz você acreditar que você não é capaz, que você é feia, que você não vai encontrar ninguém, que você não vai conseguir realizar seus sonhos, você não vai conseguir se encontrar e se realizar com nada. E por muito tempo eu achei que isso fosse verdade. Eu não me achava bonita, eu não me arrumava mais. Eu lembro de tentar mudar o cabelo de diversas formas e depois eu ouvi, mesmo que eu fizesse da forma que aquela pessoa queria, de ouvir que eu estava feia, de ouvir que eu não fazia o estilo dela e que o estilo dela era totalmente diferente daquilo que eu era. Que eu tinha que ter mais pose, ou que eu tinha que andar assim, dessa forma, ou que eu tinha que agir daquela forma, e eu ouvia isso todos os dias. Todos os dias eu tinha que mudar a pessoa que eu era para caber no mundo em que não me cabia. E eu lembro de uma vez de estar andando no meio da rua e eu sempre fui de andar olhando para todos os lados para saber o que está acontecendo à minha volta.
E aí ele disse assim, você tem que olhar pro chão. Porque uma moça passou por mim e ela tinha um anel de casada, né? Um anel de casamento. E ela olhava pro chão. Então você tem que ser assim, você tem que ser igual a essa pessoa, você tem que ser igual a essa mulher. Você tem que olhar pro chão, você não tem que olhar pra ninguém. Você não tem que ficar andando olhando pra cara das pessoas que você não precisa. Você tem que olhar pro chão. E eu passei a andar olhando pro chão. E eu parecia um bichinho no mato. Porque eu não via ninguém passando por mim. E eu parecia um cão adestrado. Eu fazia tudo que aquela pessoa falava e mandava. Eu tinha medo de conversar com amigos meus. Eu tinha medo de fazer amizades. Eu tinha medo de passar vergonha. E eu passava vergonha quase todos os dias. Eu sempre fui muito discreta. As pessoas não costumam saber muito da minha vida. E todo mundo sabia de tudo que acontecia, porque eu passava vergonha quase todos os dias. No meu trabalho, principalmente porque ele aparecia sempre no meu trabalho. Me humilhando e se exaltando e gritando comigo. Além de gritar com o nosso filho e fazer coisas que... Enfim. Eu não vou falar tudo que eu preciso falar, porque tem muita coisa que fica aqui e a gente não consegue expressar. Mas eu espero de coração que eu consiga alcançar essas pessoas e que você consiga se libertar desse relacionamento e que você tenha força para buscar ajuda psicológica, que você tenha forças para se livrar dessa pessoa e seguir a sua vida. Então é isso.